dia, querida igreja. É bom estarmos aqui na casa do Senhor para louvarmos a Deus mais uma vez. Jesus, quando dá as suas últimas instruções aos discípulos, ele fala sobre a promessa do Espírito Santo. E tem se dito que o copo transborda com aquilo que ele está cheio, né? E se a gente estiver cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, nós também vamos transbordar só com os frutos do Espírito Santo. Vamos começar essa manhã louvando: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, as minhas mãos eu quero levantar e em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero
Cantemos a único. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Bom dia, família de Deus. Que gostoso vê-los na casa do Senhor nesta manhã, mais uma vez. E aos que estão chegando, nos visitando, bem-vindos. Sejam bem-vindos entre nós. Temos uma família vindo de Oakville e são muito, muito bem-vindos. Que o Senhor possa abençoá-los entre nós. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Faz assim com a mãozinha, ó. Não. Tá bom. Queremos dizer que
reconhecemos que este lugar não é outro, senão a casa do Senhor. E as Escrituras nos ajudam a adorar o Senhor neste lugar. Quando no Salmo 100 nós encontramos: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu rebanho. Entrai por estas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Entrai por estas portas com louvor, porque o Senhor é bom. Senhor, nesta manhã nós entramos neste lugar para dizer mais uma vez que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos vivendo num país que pode ter liberdade, Senhor, de chegar à tua presença e adorar o seu nome em espírito e em verdade. E nós nos alegramos com esse ajuntamento que o Senhor faz nesta manhã, neste lugar. Ajuntamento presencial. E nós também te glorificamos por aqueles que estão pela internet, espalhados aos quatro cantos da terra, ouvindo o teu falar. E nós te pedimos em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor libere de nós toda tristeza, preocupação, dúvida ou mesmo pecado que haja em nossas vidas. Que o sangue de Jesus Cristo possa nos purificar de todo pecado, para que o Senhor ouça a nossa oração e atenda a nossa súplica. Senhor, nós chegamos nesta manhã para dizer que é com tristeza que mencionamos o luto da família do Fábio Bonfim, nosso querido Fabinho, no passamento da sua mãe, que o Senhor chamou a tua da sua avó, que o Senhor chamou a tua presença. E também estamos em luto, Senhor, pela família que chora da Ana Ruth, porque o Senhor também chamou a vovó para estar na tua presença. E nós pedimos que haja o consolo do Senhor, tanto aos que estão conosco, quanto aos que estão no Brasil. Senhor, nós imploramos que o Senhor continue abençoando cada amigo, cada pessoa da tua igreja que está enfermo, que está em tratamento, que porventura não pode estar na tua casa. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite, que o Senhor ponha a tua mão forte, tua mão saradora, sua mão curadora, mas acima de tudo, que a tua graça esteja sobre cada um. Senhor, nós pedimos àqueles que nesta semana estão clamando por um trabalho, ou por uma documentação, ou por alguma necessidade, que o Senhor possa dar paz ao coração, que os olhos daquele que necessita estejam no Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor os visite, dando cada um aquilo que necessita. Senhor, nós te pedimos que o Senhor, nesta manhã, fale docemente pelo teu Espírito a cada um de nós. Que não haja nada que impeça de ouvir ao Senhor. Usa o teu servo pastor. Obrigada, Senhor, pelo cântico que nos ajuda a lembrar que o Senhor é o Deus eterno, o Senhor das nossas vidas. Senhor, age em nós nesta manhã uma quietude santa para ouvir a tua voz. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia a todos. É bom estarmos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor na beleza da santidade. Já tivemos um culto muito gostoso, maravilhoso, às 9, e agora este segundo culto. E a minha oração é que ninguém saia daqui nesta manhã sem que tenha o seu
pessoal encontro com Deus. Deus abençoe a todos. Vocês veem que o chão aqui já está marcado, não é? Porque nós vamos, de acordo com as autoridades da saúde, já está liberando mais os rituais dentro das igrejas. Pode ser que em outras regiões sejam diferentes as coisas, mas aqui na Middlesex Lambton Association, nós temos procurado seguir as orientações que cabem a cada região. E na nossa região já está sendo autorizado esse desfile dentro da igreja para entregar as ofertas. Também o serviço da comunhão da ceia do Senhor, rituais como a ceia do Senhor, que fazem parte do culto ao Senhor. E desta forma hoje, como já fizemos no primeiro culto, nós vamos dar oportunidade àqueles irmãos que têm dízimos ou ofertas a consagrar ao Senhor, para que possam fazê-lo durante o culto. Antes nós tínhamos o gasofilácio lá na entrada e outro aqui na saída. Mas era antes ou depois do culto. E a Bíblia nos diz que nós devemos fazer isso como ato de adoração ao Senhor, como parte do culto a Deus. Dessa forma, então, nós daremos oportunidade para aqueles que têm dízimos ou ofertas a entregar, que possam fazê-lo, mas observando as regras de distanciamento. Por exemplo, quem está no primeiro banco, vem fazer uma oferta, vem e volta para o seu lugar. Depois que essa pessoa fez, o do segundo banco, vem por aqui, põe a sua oferta, se tiver oferta, se não tiver, não precisa levantar, não vai ficar constrangido, porque o que você está dando é para Deus, não é para o pastor ver, é você e Deus. Mas se você quer fazer disso um culto, você vem, traz e volta por ali, olha a flecha, depois indica para voltar. E assim depois o terceiro ou quarto banco, se tem alguém, vamos dizer, o Rainer, ele não tem oferta para dar hoje, é um exemplo, Rainer, mas os meus conterrâneos ali, de Campinas, São Paulo, Brasil, a Jaqueline e o Caio, temos 2 Caio já, e eles têm. Então o que acontece? Você levanta a sua esposa e dá um passo atrás, para que eles possam passar por aqui, e assim também se acontecer no outro lado, entende? E por que estamos fazendo dos primeiros bancos? Para que os que estão atrás possam saber que o outro já... E por exemplo, se a pessoa daqui deu oferta, o Rainers, e o Caio não tem oferta para dar, quando o Rainer for ali, o Caio e a Jaqueline afastam, ficam em pé atrás para que ele possa passar, sempre respeitando o distanciamento, porque temos feito tudo com tanto cuidado até aqui, Deus tem sido honrado, e nós queremos continuar assim, para que se todas as igrejas fizerem de maneira bem feita, logo nós poderemos ver os templos retornando ao normal, se abrindo, porque nós, em nome de Jesus, vamos vencer esse coronavírus. E a Bíblia diz que Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja tem sido vitoriosa, porque mesmo no tempo de pandemia, construímos aquela sala ali de multimídia. Adquirimos uma câmera para cá, outra câmera para lá, já não precisa mais aquelas câmeras, a mesa de som aqui à frente, elas trabalham tudo controlado lá de dentro. E elas fazem, parece que 9 cenas diferentes cada uma. E está indo tudo ao ar agora, como sempre, mas teve gente trabalhando muito duro ali. Com isso, a igreja diz que, a Bíblia diz que nós devemos honrar aqueles que trabalham no meio de nós, e que Deus honra os que o honram. Os irmãos Carvalho, a família Carvalho, os descendentes do irmão Nelson Carvalho, um diácono que já está no céu, trabalharam duramente, fizeram até doação do tempo como de material, tudo que foi posto ali. Então nós queríamos fazer uma coisa, fazer uma homenagem póstuma, e pôr naquela sala em memória do diácono Nelson Carvalho. Como quando nós pusemos a cadeira, a lift chair, aquela cadeira eletrônica para subir a escada para quem não pode, os sobrinhos da irmã Edna, em memória do pai dela, fizeram uma doação para ajudar a pagar a cadeira. Nós pusemos ali uma placa em memória de Natanael Moreira. Mas esta plataforma foi construída, muitos de vocês não estavam aqui, quando o nosso diácono Manuel Rodrigues, ele já estava com câncer, não sabia,
trabalhou dias a fim com aquele, era um carpinteiro de primeira. Ele construiu, aqui era uma coisa grande, antiga, ele tirou tudo, construiu essa plataforma grande para nós. E depois que acabou de construir, foi fazer exames médicos e, infelizmente, não durou muito. Já está no céu com Jesus. Mas nós não teríamos essa plataforma se aquele diácono não tivesse passado por aqui. O Senhor diz na sua palavra, eu honro aqueles que me honram. Mas Deus honra de que forma? Através da igreja de Cristo que reconhece. Então nós queríamos também pôr uma plaquinha aqui em memória do nosso diácono Manuel Rodrigues. Por quê? Hoje vocês têm muitos aqui que são brasileiros, tem angolanos, hoje de manhã tinha 2 angolanos. No domingo passado tinha uma família inteira de colombianos, temos venezuelanos também, temos pessoas de outras partes. Mas quando isso começou, no tempo mais difícil, inverno no Canadá, quando eu cheguei em 1988, às vezes eu ia sair da minha casa, a minha van estava coberta de neve. Um dia eu fui abrir a porta para ir para a igreja no domingo, quando eu abri tinha uma parede de neve assim na porta, não tinha como sair de casa. Aí telefonei, o irmão Zé de Melo, português, falou, pastor, a prefeitura só vai limpar quarta-feira, fica tudo fechado porque não tem como tomar conta da cidade com tanta neve. E muitos deles que vieram muito antes de mim, não tinham nem carro. Andavam a pé para vir para a igreja no meio de neve. E essa igreja existe hoje por causa daqueles pioneiros que tiveram a coragem. Celebramos ainda este mês o 41º aniversário, 41 anos que se organizou como igreja, mas já há 45 anos já tinha um grupo que estava trabalhando. Então nós queremos que aqueles que passaram, a igreja não se esqueça. Então nós vamos pôr uma homenagem ali ao nosso irmão que já está com Jesus, irmão Nelson, porque foram os filhos dele que fizeram, ajudado por vários brasileiros. Mas esses brasileiros estão tudo vivos, nós vamos pôr o nome deles ali. O irmão Manuel Rodrigues, vamos pôr uma plaquinha aqui, porque esta plataforma que foi o sonho do pastor, desde que eu aqui cheguei, ele fez. Então, nós vamos procurar, se possível, no domingo que vem, ter esse momento de consagração. E no domingo que vem também, sendo o primeiro domingo do mês, teremos a ceia do Senhor. A mesa estará aqui, e nós teremos aqui cálices personalizados, com o pãozinho e com o vinho. Cada pessoa vai seguir a norma de vir até a mesa, pegar o seu, ir para lá, voltar. Quando todos tiverem sido servidos, e aí então nós vamos fazer a cerimônia, servindo primeiro o pão e depois o cálice. Mas cada um terá o seu descartável, porque é de acordo com as normas do cuidado com a Covid-19. Estamos fazendo tudo com toda a segurança. Podem vir a esta igreja, que aqui nós cuidamos do povo de Deus, e quando digo nós, é a igreja mesmo, porque o pastor não faz nada disso, é o povo que está fazendo isso. O pastor prega, o pastor apacenta, mas essa parte administrativa, toda essa logística, tem um exército trabalhando, para que todos possam se sentir confortáveis e bem cuidados, e eu louvo a Deus por isso. Nós vamos nesse momento, eu vou pedir que a minha filha Jacqueline, por favor, toque um hino, e vamos dar oportunidade àqueles que têm dízimos ou ofertas para entregar. Se você faz a sua oferta como e-transfer, pelo banco, na próxima vez, se você quiser imprimir e trazer, ponha, porque isso serve de encorajamento até para os tellers, quando vão averiguar e contar, para dar relatório, que as pessoas estão contribuindo, porque a nossa igreja teve uma coisa inédita, e foram vocês. Durante a pandemia, nos 5 meses que a igreja ficou fechada, escuta isso, quando eu ouvia na rádio FM, vamos dizer, a Faith FM, ou Family Life Radio, pedindo o dinheiro, porque eles disseram, com a pandemia nós não estamos conseguindo pagar a mensalidade. Quando eu ouvia de igrejas que estavam, e tem uma igreja na vizinha da minha casa, que está fechada até hoje, porque não tinha finança suficiente. O tesoureiro me mandou relatório, que a nossa igreja, mesmo durante a pandemia, ultrapassou as entradas do ano anterior no mesmo período, vamos dizer, de março até agosto. Aquilo que entrou em 2019 foi menos do que entrou em 2020 com a igreja fechada. Por quê? Porque esse povo dá para Deus, não é para homem ver. É um povo que ama a obra do Senhor. E essa igreja tem sobrevivido por causa de vocês. Vocês são a igreja.
E Deus está sendo honrado através do que vocês têm feito. Eu louvo a Deus por isso. Só que nós damos a oferta aqui na frente, não é para ninguém ver. É para que sirva de adoração, porque a Bíblia fala que a oferta deve ser consagrada no altar do Senhor. Então nós fazemos isso como gesto de obrigado, Senhor, porque eu tive saúde para trabalhar. Obrigado, Senhor, porque eu ganhei o sustento da minha família neste mês. Obrigado, Pai, eu quero retornar um pouco para ajudar a família de Deus, a igreja, que o Senhor abençoa para que eu possa ter os meus filhos. E uma notícia, vamos começar também em novembro novamente a ter o ministério infantil. Vai voltar. Tudo está voltando, porque há um Deus que cuida da igreja de Cristo. Se você tem sua oferta, pode fazê-lo neste momento. Ainda tem mais gente para trazer oferta, irmão Donaldo. Oremos com o irmão Donaldo, diácono da igreja, consagrando esses bens ao Senhor. Nós vamos à Tua presença, Pai Celestial. Graças estamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de vir à Tua casa sempre com o propósito de louvar, bendizer e engrandecer o Teu nome. Pois o Teu nome é digno de ser louvado com toda a honra e com toda a glória, Pai Celestial. Diga, Senhor, abençoar o Teu servo, que mais uma vez eu possa ser um porta-voz da Tua palavra, Senhor. Reveste o poder do alto, o poder do Teu Santo Espírito, Pai Santo. E nós te louvamos também por estas ofertas, Pai Santo, que foram depositadas nos dois bancos, que elas possam ser para a extensão do Teu reino. Amém. E que através dessas ofertas do poder do Teu Santo Espírito, muitas e muitas almas venham ao conhecimento da salvação. Amém, Senhor. Em nome de Jesus pedimos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmão. Quero agradecer, eu mencionei a família Carvalho que fez aquele trabalho, o Li, o irmão dele, o filho, o sobrinho, mas houve um grupo grande de brasileiros e um irmão angolano, nosso querido Admiro, que esteve todo o tempo também ajudando. Teve uma equipe. Eu quero agradecer a todos. Quero agradecer também ao Wagner, que foi quem marcou todo esse chão ontem aqui. Aos que colheram folhas ontem. Teve um irmão aqui que eu até falei para o Wagner, diga para ele levar um sleep bag para a igreja, porque ele veio de manhã e só voltou para casa de noite. E o Júlio lá no fundo, dentro da sala. Vários passaram o dia trabalhando aqui, colhendo folhas. E quando eu cheguei hoje de manhã, as folhas tinham caído mais, já tinha mais, aí parecia que ninguém tinha colhido nada. E eles levaram 2 traques, 2 caminhonetes cheios de sacos de folha, como fizeram da outra semana. Então, o trabalho que nós fazemos, muitas vezes não aparece aos olhos dos homens. E às vezes pode parecer aos olhos dos homens que ninguém fez nada. Mas tudo depende dos olhos daquele que vê. E a nossa meditação desta manhã é isso. Tudo depende daquele que vê. O texto bíblico que eu gostaria de ler está em Lucas capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 a 4, para poder trazer à memória que Deus vê todas as coisas. Depois do culto, nós teremos um breve vídeo, assim que terminar, após a oração,
para que vocês vejam testemunho também de gente, não é para a glória delas, mas para encorajamento, que estão ajudando com essas caixas para mandar para países da América Latina, da África, presentes de Natal para criancinhas que precisam. E essa pessoa, uma delas, vai dar um testemunho da sua alegria de participar. E no outro domingo também, sempre ao final do culto, nós teremos essa lembrança, porque assim ajuda você a lembrar sua caixinha também para casa, se você quiser ajudar. Tá bom? Lucas, e olhando ele é Jesus, porque o texto todo antes estava falando de Jesus. A Bíblia, quando foi escrita, não era dividida em capítulos e nem versículos, era toda uma narrativa só. Mas os estudiosos, para facilitar, dividiram em capítulos e os capítulos em versículos. Então, às vezes a gente abre no capítulo 21 e pensa que é como na vida, eu virei a página, é um novo capítulo. Não, na Bíblia é continuidade. E o que nós vamos ver aqui, quando fala olhando ele, é porque antes no 20 estava falando de Jesus, e agora está falando dele. Então nós lembre que quando fala olhando ele, está se referindo a Jesus. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva, lançando ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram as ofertas para Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Pai, eu peço que o Teu Espírito fale ao nosso coração, porque o Senhor é o autor da palavra, a palavra diz que toda ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo, e nós precisamos então que o Teu Espírito nos ilumine para entender e compreender o Espírito com que ela foi escrita e o porquê, para que nós possamos sair daqui na certeza que é o Teu Espírito Santo, o autor da palavra, que nos esclareceu, e não somente o pastor. Que o pastor seja apenas um canal, mas que seja o Senhor que fale e testifique com o nosso espírito as verdades aqui contidas. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. W.A. Tozer, um teólogo muito famoso, contou uma história de um pastor de uma grande igreja numa metrópole, um pastor já de idade, da igreja metropolitana, que soube que na sua região chegou um pastor jovem que estava começando o ministério numa igreja rural. E para que esse pastor fosse conhecido, ele convidou o pastor para pregar no domingo na igreja dele. O pastor jovem, recém-formado, e pastor de uma igreja pequena na área rural, ele disse, mas Senhor, eu sou só um pastorzinho de uma igrejinha pequenina na área rural. Eu prego para caipiras, para gente do interior. Quem sou eu para pregar nessa metrópole de um grande pastor da igreja metropolitana? O pastor mais velho disse, meu jovem, para Deus não existe igrejinha e nem pastorzinho. Toda igreja é a noiva de Cristo. E todo pastor tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Não importa se a igreja é pequenina ou se a igreja é enorme. Ela é composta de remidos pelo sangue de Jesus. E todos, aos olhos de Deus, são importantes. E você não diga que você é um pastorzinho, porque eu também comecei jovem como você. E não existe para Deus pastorzinho ou pastorzão. O pastor da igreja é Jesus, nós estamos só para auxiliar. Então, aos olhos daquele pastor jovem, ele achava que ele era um pastorzinho de uma igrejinha insignificante. Mas o pastor velho fez ele ver que aos olhos de Deus não existe igrejinha nem igrejona, existe um povo remido. Existem famílias que são menores, por causa que está numa área que tem menos gente convertida. Existe igreja onde tem mais gente, mas isso não faz uma igreja mais importante que a outra. E nem um pastor de uma igreja maior mais importante que de uma igreja pequena. E nisso aquele pastor jovem pôde compreender
que a sua igreja era importante aos olhos de Deus. E que ele, apesar de ter saído do seminário e estar apenas começando, ele era tão importante como aquele pastor que já tinha quase a sua carreira terminando. Sabe, tudo depende daquele que vê. Como você vê a sua vida? Como você considera os seus talentos? Como você vê as suas qualidades? Você não vê qualidade em você? Ou você acha que tem alguém que pode fazer melhor que você? Eu já vi muita gente na minha carreira como pastor dizer: pastor, tem gente que pode fazer melhor que eu. Deixa outro fazer. Você não tem que fazer melhor que ninguém. Você tem que fazer o seu melhor. Não fazer o mais ou menos se você pode fazer bem feito. Você tem que ser o seu melhor, não melhor que o outro. E muitas vezes a gente se engana por causa disso. A história que nós estamos vendo era de uma viúva pobre. Na cultura dos dias de Jesus, não havia um sistema social que socorresse as pessoas pobres. Se a viúva não tivesse filhos que cuidassem dela, ela ia viver de migalhas que alguém por caridade lhe desse. E essa aqui estava nessa situação. Ela foi para o templo, e no templo, o templo de Jerusalém, construído agora pela terceira vez por Herodes, já não era o mesmo de Salomão, ele tinha o átrio dos gentios, que circundando na parte interior da muralha, mas dentro do templo, do lado de fora, todo aquele que não era judeu só podia chegar até ali. E dali para frente tinha uma placa que eles não podiam passar dali. Mais à frente, na outra câmara, no outro átrio, no outro pátio, era o pátio das mulheres, que só as mulheres podiam entrar. E eles subiam uma base de 7 degraus de um pátio para outro. Depois do átrio das mulheres, tinha mais um que elas subiam, tinham que subir mais 7 degraus. Era o átrio dos homens. Depois tinha a parte que os sacerdotes entravam, e tinha o lugar, o Santo dos Santos, que era fechado com um véu, que só o sumo sacerdote, que seria como o Papa na religião dos judeus, podia entrar para oferecer sacrifício. E eu fiquei pensando, qual a condição dessa mulher para ofertar essa oferta? Ela não podia entrar no templo porque ela era mulher. Ela só podia ficar até o átrio das mulheres. Mas os sacerdotes, sabendo que havia muita mulher que não podia entrar, eles puseram os gasofiláceos na entrada, para que elas não tivessem desculpa de não dar. Como que é o ser humano? Essa mulher podia pensar, bem, se eu não posso passar daqui para lá, os homens que sustentem, eu não vou dar nada. Já sou viúva mesmo. Sou pobre, para que eu vou dar? Mas não foi assim que ela pensou. Tudo depende dos olhos de quem vê. Ela se via como uma serva de Deus. O templo em Jerusalém era majestoso. Se você vê depois do versículo 4, os discípulos começaram a falar ao Senhor Jesus: olha, Senhor, essas pedras, olha esse templo, que luxo, Senhor, que maravilha. E Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Logo em seguida. Porque as pessoas se impressionam com o que elas veem. E lá em 1 Samuel a Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E neste capítulo 21, começa com Jesus no templo. Essa mulher vem trazer a sua oferta, e Jesus estava observando a todos. Só que, como eu disse, a Bíblia não era dividida em capítulos. Na narrativa, se você vai ao capítulo 20, na narrativa conta que os saduceus, porque a religião dos judeus era dividida em 2 seitas muito fortes, os fariseus e os saduceus. Os saduceus criam na ressurreição dos mortos, criam em anjos, criam em tudo. Os saduceus já não criam, eles não criam na ressurreição, não criam em anjos. Eles eram muito mais secularizados. E então eles falaram para Jesus, para pegar Jesus com uma armadilha, porque eles não criam na ressurreição. Então contaram: Senhor, de acordo com a lei de Moisés, quando um homem morre e ele não gera filhos, a sua viúva deve ser desposada por um dos seus irmãos, para que esse irmão gere filhos
para a memória do irmão que morreu e que não teve filhos. Isso é tudo muito complicado, mas vou explicar por cima. Israel foi dividido em 12 tribos. As terras foram dadas a Israel quando eles chegaram em Canaã para cada tribo. E de uma tribo não passava a herança para outra. Mas se a pessoa morresse e não tivesse descendentes, para onde ia a herança? Então, tinha que ter descendência através de um irmão que tomasse a viúva e fizesse dela sua esposa e com isso geraria filhos, para conservar a herança e o nome da família. Está claro? Só que eles fizeram uma armadilha. Eles disseram: Senhor, um homem morreu e não gerou filhos. O irmão dele, porque ele tinha 7, Senhor, tinha 7 irmãos, tomou o irmão mais velho, tomou a esposa e também morreu e não teve filhos. E assim foi um de cada vez, até o último morrer, e ela nunca teve filho de nenhum, Senhor. Quando for a ressurreição do morto, de quem que ela vai ser mulher? Olha que imbróglio, né? Porque 7 irmãos, uma mulher só. Aí Jesus explicou, coisa que muita gente não presta atenção. Respondendo, Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo caçam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, dissesse bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Vê como Jesus resolveu a questão? Mas esse Jesus é o mesmo que no livro de João, capítulo 1, diz lá no versículo 2, que ele estava no princípio com Deus e ele é Deus. Que todas as coisas foram feitas por ele e que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus eterno que se fez homem e habitou entre nós. E ele viu desde a criação todo o caminhar da humanidade. E ele viu que todo homem é semelhante. Foi feito a sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado se tornaram semelhantes em pecar. E ele estava ali observando agora aquilo que ele viu no Gênesis acontecer. Ele estava vendo uma senhora trazendo para a casa de Deus 2 moedinhas. 2 moedinhas que eram feitas de um tipo de latão, um bronze muito barato como latão. E que eram com as suas esfinges e inscrições muito fraquinhas que se apagava. Essas moedinhas não valiam sequer 1 centavo do dólar. As 2 moedinhas. E ela estava dando essa oferta num templo suntuoso, que se você lê no que vai adiante, os discípulos ficavam admirados com a beleza do templo. Ela podia pensar muito bem: por que eu vou dar 2 moedinhas? Que quando caírem no gasofilácio, todo mundo vai escutar o barulhinho, se é que faz algum barulho. Enquanto que os ricos jogam as suas moedas lá e fazem um barulho tão grande. Porque naquele tempo não existia papel. Eram moedas. As moedas valiam muito. Hoje em dia uma moeda, a mais cara que nós temos no dólar, é de $2. Não vale quase nada. Mas naquele tempo não tinha papel. Eram moedas de prata, de ouro, de bronze, dependia do valor. Só que eu imagino, aquela viuvinha que sabia que aqueles homens ricos, porque Jesus fala no capítulo anterior, que eles gostavam de ter longas vestes, e ser observados por todos, como pessoas caridosas, que faziam grandes ofertas, iam no gasofilácio e jogavam aquelas moedas e faziam um barulhão, plim, 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 das moedas que caía. E quando ela foi para levar dela, eu imagino tudo o que passou na cabeça dela. Talvez ela pensasse: eu não preciso dar essa moeda, eu vou passar vergonha. O que é a minha moedinha? Não vale nada. Mas o meu Deus sabe que é tudo que eu tenho. E a minha vida é do meu Deus. E eu quero ter a alegria de pôr essas moedinhas, não importa o que os outros vão dizer. E ela não sabia que Jesus estava olhando. E Jesus, quando viu aquilo, chamou os discípulos: eu quero ensinar uma coisa para vocês.
essa mulher, essa viúva, ela deu mais do que todos. Na cabeça dos discípulos, certamente, uma grande interrogação. A cara deles deve ter ficado de queixo caído. Ele falou, sabe por quê? Eles deram do que sobrava. Mas essa deu tudo o que tinha. Do seu sustento, disse Jesus, ela deu tudo o que tinha. A questão aqui, sabe o que é, meu irmão? Não é o dinheiro. Deus não mede a nossa oferta pela quantia. Muita gente pode usar esse texto para encorajar a igreja a dar dinheiro. Mas não é isso que Jesus estava ensinando. Não era a quantia. Era o espírito com que dava. Porque se fosse quantia, a oferta dela nem devia ser dada. Porque certamente os tesoureiros, quando fossem contar aquela oferta, iam dizer, essas moedinhas só dá trabalho para contar, não serve para nada, vamos pegar as grandes. Quando eu cheguei no Canadá, eu achava moedas na rua. Os que são mais velhos aqui sabem. Moeda de 5 centavos, 1 centavo, a pessoa nem pegava. Eu catava. Pode não ser nada para mim, mas para mim era, eu catava, eu enchia o bolso de moeda. Nos carrinhos do supermercado, que tinha que pôr 25 centes, a pessoa entregava o carrinho e largava os 25 centes lá. Não sei se você já viu isso. Hoje em dia já não se faz mais. Mas a moeda não valia nada. O dessa mulher era assim. Não valia nada. Mas era tudo que ela tinha. E o que Jesus está ensinando aqui, não importa o que aos olhos dos homens você valha, ou não valha. Para mim você vale. Você vale muito. Porque você foi feito à minha imagem, conforme a minha semelhança. Como diz em Gênesis, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não importa o que os outros pensem de você, importa o que Deus pensa de você. Porque o que vale é aquele que vê. Deus falava para Samuel, não é esse. Também não escolhi esse, chama o outro, não é esse. Depois que passaram todos os filhos de Jessé, Samuel ficou preocupado, mas já passaram todos os filhos, o Senhor falou que eu te vinha aqui ver aqui, porque escolhi um, e o Senhor me fala toda hora que não é esse. Falou, porque você vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Aí ele falou, se você tem mais algum filho? Ele falou, eu tenho um menino que fica lá no pasto, cuidando das ovelhas. O Davi. Chama. Quando Davi chegou, Deus falou para Samuel, é esse. E foi o Davi que com pedrinha e uma funda matou um gigante, e o exército todo de Israel não tinha coragem de lutar contra o gigante. Foi o Davi que tocando harpa, expulsava o espírito de demônio que tinha no rei Saul. Mas era só um menino. Ninguém deu importância para ele. Quando ele foi para a batalha para levar comida para os seus irmãos que estavam no exército, o que você faz aqui, menino? Veio espiar a gente? E ninguém cria nele, mas ele, com uma funda e uma pedra, derrubou um gigante e se tornou o rei de Israel. Não importa da sua origem, de onde você vem, importa que você, aos olhos de Deus, é único, é única. Na semana passada eu falei sobre Moisés. E Deus falou para Moisés, o que você tem na mão? Ele disse, apenas uma vara. Mas quando essa vara colocada na mão de Deus, Moisés mandou vir 10 pragas sobre o Egito. Abriu o mar vermelho e levou Israel a Canaã. Uma vara. Quando Jesus pregou a uma multidão de cerca de 15 mil pessoas, tinha 5 mil homens, sem falar mulheres e crianças. E era fim da tarde, ele pregou o dia inteiro e ele falou, olha, não podemos mandar essa gente para casa de barriga vazia. Providencie comida para eles. O que vocês têm? Ele falou, Senhor, nem todo o dinheiro do salário de um ano dá para alimentar essa multidão. Aí o Felipe falou, mas tem um menino aqui, ó, o que nós temos? É um menino, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Ele falou, está escrito na Bíblia. Aí Jesus falou, manda sentar o povo na relva. E ele pegou o pão e o peixe, abençoou e alimentou toda aquela multidão de milhares de pessoas. O que para você pode parecer insignificante,
quando colocado na mão de Deus, com amor, vale mais do que muitos milhões na mão sua ou na mão do diabo. Então, o ensinamento aqui não era o valor da oferta, ou a oferta em si, mas o coração de quem ofertava. Sabe por quê? A oferta que a gente faz é apenas uma fração de expressão de quem você é. Você é mais do que a pouca oferta que você põe. Mas essa oferta representa um mês de trabalho, de suor, às vezes de gente que trabalha a noite toda, de noite mal dormida, enfrentando o inverno, juntando para pagar seus compromissos. Aqueles minutos, cada minuto daquele foi a sua vida que você viveu e que você já não vai viver mais. Aquele dinheiro que você conquistou foi porque Deus permitiu, Ele deixou você viver e hoje você traz o conforto para a sua família. Um casal da igreja mandou fotografia para mim, pastor, olha a bênção. Eles estavam de manhã no culto. Fotografia do carro novo. Olha a bênção. Alguns nunca puderam ter um carro zero no Brasil e aqui eles compram com 5 anos para pagar, sem juros, sem nada, um carro 0 quilômetros. Fui eu que conquistei? Não, é a misericórdia de Deus. O dinheiro que eu trago, por isso que o que Deus está falando não é pela oferta, mas é pelo coração. Não é que você vem para a igreja por causa que você é amigo do pastor, o pastor vai ficar chateado se não te ver. Não, é porque você quer vir um encontro com Deus. Você quer ver a família de Deus. Você quer dizer, Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha família. Obrigado por esse país que me acolhe. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado porque eu passei naqueles testes, Senhor. O Senhor sabe como eu trabalhei de madrugada estudando, porque eu tinha que entregar no Fenchel College os meus assignments, meus trabalhos, Senhor. O Senhor sabe, foi tão difícil, eu pensei que eu não ia passar. Senhor, obrigado que eu passei no exame de motorista. No meu país eu dirigia tão bem, mas aqui eu me sentia como uma criança. E eu consegui passar. Aí você vê a mão de Deus. E aquela mulherzinha, certamente ela falou, Senhor, eu só tenho 2 moedas. Mas eu vivi até chegar viúva. Eu cheguei até aqui. E o Senhor que me deu até aqui, eu quero expressar ao Senhor o meu muito obrigado com as 2 moedinhas que eu estou entregando. E ela entregou aquelas 2 moedas. E o Senhor estava ali e Ele viu. Muita gente escutou e falou, não fez nem barulho a moedinha da velhinha, ó. Não fez nada, para que ela está dando isso? O templo é tão rico, para que essas moedas vão ajudar aqui? Mas Deus que olhou o coração dela, Ele falou, essa mulher deu mais que todos esses, porque esses davam do que sobravam. E quando eu mencionei que Jesus viu o Gênesis, certamente Ele viu a oferta de Caim e de Abel. Se você vai a Gênesis capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 7, você vai ouvir dos 2 irmãos muito conhecidos, Abim e Cael. Caim e Abel. Peguei vocês, né? É como aquele ditado, água dura em pedra mole e tanto fura até que bate. Não é assim que a gente fala? Não é, né? Tanto bate até que fura. Mas é um exercício mental. Abim e Cael, Cael e Abim. Abel e Caim. Esses 2 irmãos conheciam muito bem de Deus. Eles sabiam que a vida deles foi dada por Deus. Que tudo que eles tinham e era de Deus. E a Bíblia diz que eles foram fazer uma oferta ao Senhor. E então a Bíblia descreve, e lembra, Jesus é aquele que estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Se você abre em João capítulo 1, você vê tudo isso. Então Jesus estava lá, e Ele viu. E agora Ele está vendo a viuvinha, também no templo consagrando a Deus. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta.
e terá domínio sobre si. Escuta. 2 irmãos trouxeram ofertas. Um era lavrador da terra, o outro era pastor de ovelhas. O que era pastor de ovelhas, diz a Bíblia, dos primogênitos das suas ovelhas, ele deu o primogênito para o Senhor. O que isso significa? O primogênito é o primeiro que nasceu. Ele não sabia se essa ovelha ia ficar grávida de novo, se ia ter outro cordeirinho. Ele sabia que nasceu um. E ele estava tão feliz que ele deu esse um para o Senhor. Ele sabia que foi Deus que deu o cordeirinho. Ele não sabia, ele não tinha como, só por fé. O irmão dele era agricultor. Ele cuidava da terra, ele semeava e plantava. E certamente a colheita foi boa, foi grande, porque ele da sua colheita, ele tirou uma oferta para o Senhor. Veja a diferença? Percebe? Abel pegou o primogênito, o primeiro que nasceu, e deu para Deus. O outro esperou a colheita. O outro podia pegar o saco de semente e dar para Deus também. A viúva não deu tudo o que tinha? Ele podia dar. Mas ele deu da colheita, isto é, da colheita ele tirou uma parte e trouxe para Deus. Ele não deu tudo. O Abel deu tudo. Certamente ele olhou para o cordeirinho novo, tão pequenininho. Ele deu risada do irmão e falou assim: meu irmão Abel não sabe como impressionar. Olha aí, isso aí não dá para alimentar nenhuma pessoa. Para que ele vai dar isso para Deus? Um cordeirinho novinho. E aí as sacolas, as cestas cheias de vegetal, de verdura, de legumes, ele pôs diante de Deus. Fala: isso sim é oferta. Aí Deus olhou quanto que ele tinha no celeiro e falou assim: ele deu do que sobra. Deu muito, mas não é nada a comparação com o que ele guardou para ele. Esse aqui, ó, deu tudo. É pequeno, é pouco, mas o coração dele fez com que ele desse tudo o que tinha. O que eu estou dizendo é isso, não é o valor do que você dá, mas é o espírito com que você dá. Se você abre a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, a Bíblia que diz que Deus ama o que dá com alegria. Isto é, Deus ama o que tem alegria em dar. Não por tristeza ou por necessidade, mas com alegria. E o que você dá para Deus não é a sua oferta, é a sua vida. Se você põe a sua vida no altar de Deus, se Deus é o Senhor da tua casa, da tua família, do teu trabalho, o carro que você tem não é meu, é de Deus. A casa que eu tenho não é minha, é de Deus, eu sou um mordomo do que Deus me deu. Os filhos que eu tenho são presentes de Deus. A esposa que Deus me deu, foi Deus que me deu. O marido que Deus me deu, foi o homem que Deus tinha para mim. Se você começa a olhar assim, os pais que eu tenho, não são perfeitos, mas quantos gostariam de ter pais como os meus? Se você vê que tudo que você tem e que você é de Deus, você vai dar o seu melhor para Deus. Eu vim hoje de manhã, estava cheio de folha aqui fora. Mas ontem, até o fim da tarde, teve um grupo de homens, rapazes, colhendo folhas. 2 traques, 2 caminhonetes saíram cheios de saco de folhas. Como há 2 semanas atrás eles também fizeram. Só que a árvore não vai pensar: coitadinhos, eles colheram, vamos esperar mais uns dias para cair folha, senão no domingo o povo vai ver, parece que não tem nada. Caiu mais folha. Parecia que ninguém colheu nada. Mas Deus sabe quanto tempo eles deram para que isso fosse possível. Hoje nós vemos a câmera ali, a câmera lá, o pessoal na sala de multimídia. Mas ontem teve um irmão que ficou aqui desde manhã até de noite, que quando eu falei com o Wagner, ele falou: ô, Júlio está lá. Oh, desculpa, Júlio. Está lá ainda. Eu falei: manda ele levar um sleep bag e dormir na igreja. Porque ele veio de manhã, era de noite e estava aqui trabalhando ainda. Por quê? Alegria de servir ao Senhor. Será que não tinha nada para fazer? Hoje de manhã a cara dele não estava boa. Eu falei: o que aconteceu, Júlio? Ah, pastor, o menino deu trabalho, não dormiu.
E pastor, sabe de uma coisa? Eu fui por ele para dormir, dormi eu. E aí a Tatiana teve que passar a noite acordada cuidando dele. A gente não imagina o que as pessoas passam. Mas quando Deus está no trono da nossa vida, Deus sabe. Jesus vê. A Bíblia diz que Jesus, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele acompanha os meus passos e os seus passos. O que você tem dado a Deus? Do seu tempo para ler a Bíblia, para orar. No seu trabalho, para dar testemunho de que você é uma nova criatura. Nos seus relacionamentos, naquilo que você fala, no que você faz. As pessoas veem Jesus na sua vida. Ou você tem dado para Deus o resto, que é vir para a igreja uma vez por semana e acha que fez tudo. Não, andar com Deus é 7 dias por semana, 24 horas por dia. A igreja é só uma expressão de gratidão, de poder dizer, Senhor, eu quero estar na casa do Pai e louvar o Teu nome pelas Suas grandezas, pelos Seus benefícios. Eu quero ver gente que ama o Senhor como eu, meus irmãos e minhas irmãs. É pôr o reino de Deus em primeiro lugar. E se a gente faz isso, tudo será acrescentado. Então o que eu vejo nessa história, depende dos olhos de quem vê. Às vezes nós pensamos, os pobres vão entrar no céu, os ricos não, porque vê a viuvinha, como muita gente interpreta. Mas Zé de Arimateia era um homem riquíssimo. E ele teve condição de enfrentar Pilatos e pedir o corpo de Jesus, e pôs o corpo de Jesus na sua sepultura cavada numa rocha, que era só gente rica que tinha, que nunca tinha sido usada, e ele deu a dele para Jesus. A família de Betânia era uma família rica, tanto é que um vaso de alabastro precisava salário de 1 ano para comprar, e uma moça guardava aquilo para o seu casamento, ou então para ungir um parente quando morria, porque era um perfume muito caro. E ela quebrou o vaso para ungir os pés de Jesus. E Judas falou, para que esse desperdício? Depende de quem vê. Não se importe com o que as pessoas vejam ou não vejam. Se importe que o seu coração esteja reto diante de Deus. Porque o que Jesus viu ali foi o espírito com que a mulher veio, e não as ofertas que ela pôs. Deus sabe com que espírito você veio aqui hoje. Quando eu saí de casa, a van dentro da garagem, o carro, não é van, é SUV, dentro da garagem, marcava 9 graus. Quando eu saí para fora, caiu para 5. Quando eu cheguei no fim da rua, estava 2. E tinha aquele sinal de floco de snow que aparece, sinal inclinado para a neve. Eu já estou aqui desde o século passado, desde 1988. Alguns de vocês estão aqui há meses, outros há alguns anos. E eu sei, não é fácil enfrentar o frio de um domingo de manhã, quando o domingo é o dia que mais gente quer dormir, é o dia que parece que dá mais vontade de dormir. E você levantar da cama para vir para a igreja. Mas por que você vem? Porque você quer começar o primeiro dia da semana com Deus. Eu tinha o Dr. Martel, meu amigo, que era porto-riquenho. Ele crente batista do Bronx, em Nova York. Ele falou assim, pastor, ele era porto-riquenho. Eu gosto da maneira como vocês, ele me chamava de português. Vocês portugueses contam os dias da semana. Porque no nosso calendário são os astros. É Martes, vem de Marte. E ele começava a citar. No de vocês é segundo dia, terceiro dia, que é segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, ele falava para mim, é a quinta-feira. Mas ele falava como sendo, e é verdade, porque domingo é o primeiro dia da semana. E quando você vem para a casa de Deus no domingo, você está começando o primeiro dia da sua semana com Ele, na casa do Pai. Como diz na nossa terra, começando com o pé certo, com o pé direito. Me desculpe lá os canhotos. Mas é isso, meu irmão. Jesus viu naquela mulher que, apesar de todos os impedimentos para que ela chegasse mais adiante do que dos átrios das mulheres, apesar de todo o impedimento de todos que entravam com vestes largas e bonitas e colocando muita moeda, e ela só tinha 2 que nada valia, ela viu que o seu Deus valia mais que tudo. E para ela podia ser o único pãozinho que ela ia comprar com aquelas moedinhas. Mas ela preferia ficar sem pão do que ir para a casa de Deus, sem mostrar o quanto ela o amava. Como disse,
A nossa oferta, o nosso dízimo é apenas uma fração daquilo que nós somos em Cristo Jesus. O que você faz dos seus talentos, da sua vida, da sua família? Que lugar tem Cristo na sua vida, no seu lar, na educação dos seus filhos? Nos lugares que você frequenta, as pessoas com quem você anda? Que testemunho você dá? Que testemunho eu dou? Essa mulher deu um testemunho, para ela era natural. E quando a gente anda com Jesus, as coisas fluem naturalmente. Minha oração é que a história da viuvinha pobre sirva para podermos compreender que nada que você tem à mão é pouco se colocado na mão de Deus. E tudo que você tem à mão é nada se for para a sua vaidade. Porque os ricos deitavam do que sobrava. A viúva deu só 2 moedinhas e Jesus disse, ela deu mais que todos. Nunca pense que você não é importante, nunca pensam que aquilo que você pode fazer outro faria melhor, porque a vida não é concorrência. Você não tem que fazer melhor que o outro, você tem que fazer o seu melhor. Eu não tenho que fazer melhor que o outro, eu tenho que fazer o meu melhor. Porque Deus quer o meu melhor. Ele não quer que eu pense, eu posso fazer melhor que fulano. Não é isso que Deus quer ver. Ele quer ver o meu amor. Que na sua vida essa semana você possa viver assim. Dá o teu melhor para Jesus. Jesus vai ver. Ele vai te abençoar. Ele vai fazer você prosperar. Prosperar em todas as áreas. Quando eu falo prosperar, muita gente pensa logo em dinheiro. É prosperar no seu caminho. Em tudo que você fizer, Deus vai abençoar, porque você está pondo Ele no trono da sua vida. E Ele diz lá no Velho Testamento, porque eu, o Senhor teu Deus, honro aqueles que me honram. E Ele há de honrar você, como já tem feito com muitos aqui, e continuará fazendo. Nós vamos orar. E ao fim da oração, nós vamos assistir um vídeo, um testemunho de uma pessoa que tem recolhido e dado aos samaritanos presentinhos para crianças na América Central, na América Latina, na África, crianças que talvez não teriam um Natal, mas vão ganhar um presentinho que essa organização manda para lá. Se você quiser participar, é só pegar uma caixa dessa e levar. E nós vamos assistir o vídeo. Nós vamos orar e depois, então, com isso nós estaremos encerrando. E lembra, domingo que vem teremos a ceia do Senhor. Será a celebração da ceia do Senhor, na casa do Senhor, com a família do Senhor. Não se esqueça de se inscrever, porque várias pessoas chegam no final da semana e lembram que não tinham se inscrito. Vão correr se inscrever e já não tinha mais vaga. Fala, irmão Donaldo. Assim. Obrigado. É isso que eu não estou acostumado. Eu já estou aqui há tantos anos, mas como a internet muda o relógio para mim, eu não me preocupo, porque uma vez eu mudei e depois a internet mudou. E aí eu vim para a igreja, pensei que não ia ter culto. O que aconteceu? Onde está o povo? Eu tinha chegado 1 hora antes. Aqui no Canadá eles mudam a hora 2 horas da madrugada, não é meia-noite. Por causa dos shifts, dos turnos das empresas. Pessoa que entra num horário para não dar problema de um trabalhar mais e outro menos. É depois das 2 da manhã que vai mudar. Se você ficar até meia-noite acordado esperando, você vai perder sono à toa. Uma vez eu fiz isso e mudei. E eu quando chegou de manhã, eu tive surpresa quando cheguei na igreja. Isso já faz tempo. Então, se você tem relógio da corda, ou se você tem relógio que é o rádio, esse você precisa ajustar, porque esse... Agora, o que é no celular, o que é pela internet, ele ajusta sozinho. Só lembra que você terá uma hora a mais para dormir esse domingo, né? Vai ser bom, né? As senhoras, especialmente, que gostam mais de dormir, né, Noemi? Podem dormir mais um pouquinho. Olha, vocês estão rindo, mas elas duram mais que a gente por causa disso. Elas descansam mais que a gente. Pode ver que tem mais viúva no mundo do que viúvo. Elas se cuidam. Vamos orar. Ó Deus Santo, nós pedimos que assim como o Senhor viu aquela viuvinha, que o Senhor olhe para nós. E como diz o salmista, vê, ó Deus, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho reto. Ó Deus, abençoe este povo que está aqui na tua casa de oração, de adoração, louvando e bendizendo o teu nome. E abençoe o povo que está assistindo ou que vai assistir mais tarde pela internet. Que o teu Espírito Santo
visite cada um conforme a necessidade de cada um, e que cada um possa ter o seu pessoal, transformador encontro com o Senhor. Para isso nós suplicamos que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu eterno amor, ó Pai, e as mais ternas e doces consolações e unção do teu Espírito Santo, seja com todo aquele, com toda aquela que verdadeiramente ama o Senhor Jesus. No nome dele oramos, Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos assistir o vídeo e assim nós estaremos encerrando o culto desta manhã. In the scripture saying in Jeremiah that he have a future, he will not abandon us. I was born in the Philippines and growing up in a poor family and living in a tiny house, no stove. We just used wood in cooking. And growing up, I did not receive any gift. Sometimes we go to bed empty stomach. And when I was a child, I have favorite memory verse. It says in the scriptures in Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. I desired to have my own crayons, but my mom could not afford something like that. One day, our pastor inviting us for an event for the church, I saw these big brown boxes. And so my teacher handed me the shoe box. I'm so excited to open it. Teacher counted 3, 2, 1, and then we opened it together with the other kids. And when I opened my shoebox, I saw a lot of items in there, like the hygiene. I have a washcloth, pencils, and I have stuffed toys. And in my joy, I see a full box of crayons. I am grateful in that moment, knowing that there is people who pack a shoebox gift for me. And I am blessed because they send me a box of gift that brings joy for me. I become a training teacher of the greatest journey, and it's impacted to me because I see those children going to church with their families, and I see their smiles and joy in their eyes that when they receive the shoe boxes that I felt when I was received it. I moved in the United States in 2016. I got married and I have 2 kids. And so I become a yearly volunteer for shoe boxes in our church. I am so grateful for being involved in this ministry and Operation Christmas Child, knowing that through packing shoe boxes, I am allowing children all over the world to the love of Christ and bring joy to them. A Noemi falou para eu chamar a Alessandra. A Alessandra tem alguma palavra para dar, Alessandra? Tem um microfone aqui, Alessandra. Bom dia a todos. Está ligado, aceso. Quase boa tarde. Não, é só para lembrá-los que todo domingo nós estaremos aqui. Às quartas-feiras, um pouquinho antes do início do grupo dos adolescentes, nós também estaremos aqui recolhendo e distribuindo caixas. A data limite, como vocês viram, é no dia 15 de novembro, então ainda tem tempo para vocês pegarem, levarem, buscarem de novo e pode passar para, se vocês puderem, por favor, falar para os amigos, vizinhos. É um projeto que eu acho que vai além da nossa igreja, da nossa fé. Eu acho que é importante sempre lembrar, mas é importante também ajudar as crianças. E se vocês também não puderem pegar a caixa ou no domingo ou na quarta-feira, me avise que a gente combina um dia e a gente entrega para vocês. Tá bom? Obrigada. Pode entregar para o pessoal lá do fundo, que eles guardam lá.
Uma boa semana a todos. Que Deus os abençoe. É tão bom estar daqui na frente e ver tanta gente bonita. Apesar da máscara, vocês continuam bonitos. Deus os abençoe. Espero poder vê-los no próximo domingo.